Após a queda de Jerusalém, em 586 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se viu no ápice do poder. Sua cidade era uma das mais impressionantes do mundo antigo, com suas magníficas construções e grandeza inigualável. A Babilônia, com seus jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e os imponentes portões de bronze, representava o reflexo do poder e da sabedoria de seu governante. Ele acreditava que seu reinado era fruto de sua própria força e habilidade, e que a Babilônia era sua obra-prima, algo que ele havia criado com seu esforço e inteligência. Essa confiança desmesurada em si mesmo, no entanto, acabaria por levá-lo a um destino inesperado e doloroso. Um caminho que mudaria para sempre sua perspectiva sobre o poder, a humildade e a soberania de Deus. A Babilônia de Nabucodonosor era muito mais do que uma simples capital de império. Ela era o centro de cultura, arte e comércio de toda a região. O rei babilônico estava no auge de sua glória, com um império vasto e próspero. Ele se sentia como o governante absoluto da terra, sem igual. A cidade de Babilônia, conhecida por sua grandeza arquitetônica, tinha a famosa Muralha da Babilônia, considerada uma das mais imponentes do mundo antigo. Seus portões, como o Portão de Ishtar, eram adornados com ladrilhos esmaltados, retratando animais e cenas mitológicas. Ele havia feito da Babilônia não apenas uma potência militar, mas também um centro de arte, ciência e religião. O zigurate de Etemenanque, com sua torre de 7 andares, era uma das estruturas mais imponentes da cidade, representando a ligação entre os deuses e os homens. No entanto, apesar de todo esse esplendor, Nabucodonosor acreditava que sua ascensão e a grandeza do império eram frutos de sua própria força e inteligência. Ele não reconhecia que sua ascensão estava intrinsecamente ligada ao plano divino. O Império Babilônico havia conquistado várias nações, e ao destruir Jerusalém e levar seus prisioneiros, incluindo o jovem Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, ele reafirmou seu domínio sobre as nações vizinhas. No entanto, ele não percebia que sua própria ascensão não era apenas fruto de sua própria força, mas parte de um plano maior de Deus que o havia colocado ali como o instrumento de juízo sobre o reino de Judá. Em determinado momento, o rei teve um sonho inquietante, que o deixou profundamente perturbado. O sonho parecia simples, mas trazia consigo um significado profundo. Nabucodonosor sonhou com uma árvore enorme que se estendia até o céu. Suas folhas eram verdes e abundantes, e ela oferecia sombra e alimento a todas as criaturas da terra. A árvore representava um império babilônico, que dava vida e prosperidade a muitas nações. No entanto, a árvore foi cortada de repente, deixando apenas um tronco amarrado com ferro e bronze, controlado por algo ou alguém maior. O sonho deixou o rei confuso e cheio de medo, e ele convocou todos os magos, astrólogos e sábios de sua corte para interpretar o sonho. No entanto, ninguém conseguiu oferecer uma explicação clara. Foi então que Daniel, o jovem hebreu que havia sido levado como prisioneiro para a Babilônia, foi chamado para interpretar o sonho. Daniel, conhecido por sua sabedoria e pela relação estreita com Deus, explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor. O rei havia se tornado grande, assim como a árvore, mas seu orgulho o levaria a perder tudo o que havia conquistado. Daniel advertiu o rei, dizendo-lhe que, por causa de sua arrogância, Deus o faria cair. O rei perderia sua razão e seria afastado do trono, vivendo como um animal, até que reconhecesse que Deus é o único soberano sobre todas as coisas. Além disso, Daniel fez um apelo ao rei para que se arrependesse de seus pecados e começasse a tratar os pobres com justiça, como uma forma de talvez evitar a punição divina. Apesar da advertência, Nabucodonosor não deu ouvidos a Daniel. Ele continuou acreditando que sua grandeza era resultado de sua própria força e sabedoria.
O orgulho tomou conta do rei, e ele se sentiu ainda mais seguro em sua posição de poder. Um ano após a advertência de Daniel, Nabucodonosor estava caminhando pelos terraços de seu palácio, admirando a vasta cidade de Babilônia que ele acreditava ter construído com seu próprio poder. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu imenso poder, para ser minha casa real, pela majestade da minha glória? Disse ele. Daniel 4:30. No exato momento em que essas palavras foram pronunciadas, uma voz vinda do céu anunciou que seu reino seria tirado dele. Imediatamente, Nabucodonosor foi afligido por uma condição de loucura. Ele perdeu a razão e foi expulso de seu palácio, vivendo como um animal nos campos. Durante 7 longos anos, o rei foi reduzido a um estado de degradação absoluta, comendo grama e vivendo como uma besta. Seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas se alongaram como garras de um pássaro. Essa transformação de Nabucodonosor não foi apenas uma punição física, mas também um processo espiritual profundo. Durante esse tempo de humilhação, o rei foi forçado a confrontar sua insignificância diante de Deus. Ele perdeu todo o seu poder humano e teve que depender exclusivamente da misericórdia de Deus. Esse período de sofrimento foi, na verdade, uma oportunidade para que Nabucodonosor refletisse sobre sua relação com o Criador. Deus, em sua grande misericórdia, usou essa experiência para ensinar o rei sobre a verdadeira natureza do poder e da soberania divina. Durante esses 7 anos, Nabucodonosor viveu uma realidade completamente distante da pompa e grandeza de sua antiga vida no palácio. De rei absoluto a criatura que vagava pelos campos, sua vida foi marcada por uma humilhação tão grande que ele passou a entender a fragilidade humana e a insignificância de qualquer poder humano quando comparado ao poder soberano de Deus. Ele foi de fato forçado a ver o quanto a humanidade é limitada e dependente de algo muito maior do que qualquer governante. Após 7 anos de sofrimento, Nabucodonosor finalmente olhou para o céu e sua razão lhe foi restaurada. Nesse momento, ele compreendeu que a verdadeira grandeza não estava em seu próprio poder ou em suas conquistas, mas em Deus, que é soberano sobre todas as coisas. O rei então se arrependeu de seu orgulho e, com gratidão, declarou: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é justo, e seus caminhos são corretos, e ele pode humilhar aqueles que andam com orgulho." Daniel 4:37. A restauração de sua razão foi seguida pela restauração de seu império. Nabucodonosor voltou a governar Babilônia, mas agora com um coração transformado. Ele passou a governar com sabedoria e humildade, reconhecendo que o poder que possuía não vinha de sua própria força, mas de Deus. A história de Nabucodonosor nos oferece lições valiosas sobre os perigos do orgulho e da arrogância. O rei acreditava que era invencível, mas acabou sendo derrubado por sua própria altivez. Esse exemplo nos alerta sobre o quanto é perigoso nos elevarmos e esquecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. No entanto, a história também nos revela a profundidade da misericórdia divina. Mesmo após seu erro, Deus estava disposto a restaurá-lo, bastando que o rei se arrependesse e reconhecesse sua soberania. Deus nunca abandona aqueles que se afastam dele. Ele sempre oferece perdão e restauração para aqueles que, com humildade, buscam sua misericórdia. A restauração de Nabucodonosor nos ensina que, mesmo quando estamos no fundo do poço, Deus tem o poder de nos levantar e nos dar uma nova chance. Esse poder divino é maior do que qualquer desafio ou problema que possamos enfrentar, e sua grandeza não está limitada pela nossa compreensão humana. Além disso, a história de Nabucodonosor também revela a transitoriedade dos impérios humanos e a eternidade de Deus.
Mesmo o mais poderoso dos reinos, como a Babilônia, que dominava o mundo antigo, eventualmente caiu. Isso nos lembra que o poder dos homens é temporário e passageiro, enquanto o poder de Deus permanece eterno. Reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas nos ajuda a viver de maneira mais humilde, grata e alinhada com os seus planos. No final, Nabucodonosor se tornou um exemplo de como o poder de Deus pode humilhar os orgulhosos, mas também de como ele pode restaurar e dar uma nova chance àqueles que se arrependem de coração. Sua história nos ensina que a verdadeira grandeza não está nas nossas conquistas pessoais, mas em nossa relação com Deus e em nossa disposição para reconhecer sua soberania sobre nossas vidas. O orgulho nos afasta de Deus, mas o arrependimento e a humildade nos trazem de volta ao seu coração. E assim, a lição que Nabucodonosor aprendeu é uma lição atemporal. A verdadeira grandeza vem de Deus e o orgulho pode nos afastar do caminho que Ele tem para nós. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para viver uma vida de sabedoria, paz e verdadeira grandeza. Se você se sentiu tocado por essa história e deseja mais ensinamentos inspiradores sobre humildade, sabedoria e a soberania de Deus, siga nosso canal para continuar a aprender e crescer em fé.